Um país com 4 línguas oficiais, alemão, francês e italiano, uma quarta que pouca gente ouviu falar, o romanche, derivado do latim, utilizado nos tempos do Império Romano por uma parcela da população. Uma história antiga que começa lá pelo ano 500 a.C., a Suíça passou por inúmeras ocupações, a começar pelos romanos. Daí as diversas línguas e raças que deram ao país uma rica herança cultural. Uma equipe do Matéria de Capa percorreu algumas regiões desse país incomum e trouxe as histórias que vocês vão ver nesta edição. Fique com a gente! Um pequeno país com 8 milhões de habitantes no coração da Europa Ocidental, cercado por algumas das mais belas montanhas do mundo e com paisagens deslumbrantes. A gente está falando da Suíça, uma nação que se manteve neutra em meio a tantas guerras na região ao longo dos séculos e que soube tirar proveito disso para se tornar um dos locais mais desenvolvidos do planeta. Um jato d'água com 140 metros de altura no Lago Genebra é o símbolo de um país que sabe cuidar do que é seu e espalhou muitas de suas marcas e tradições pelo mundo. Quem nunca quis experimentar um queijo suíço ou ter um dos famosos relógios? Na vitrine das lojas, o chocolate dá água na boca. A Suíça é um país relativamente pequeno, tem pouco mais de 41 mil quilômetros quadrados, praticamente o tamanho do estado do Rio de Janeiro. Mas este pequeno território guarda belezas nas paisagens bucólicas. Tons verdes se misturam a um cenário tomado por neve. Montanhas com picos nevados parecem tocar o céu. Rios e lagos de água cristalina. Logo somos surpreendidos. A primeira vista do Lago Genebra paralisa os sentidos. As plantações de uva colocaram a Suíça na rota dos vinhos, apesar de praticamente toda a produção ser consumida aqui mesmo. Cidades e vilarejos que encantam. Natureza combinada com uma vocação global. O chão da praça em Genebra saúda os visitantes em vários idiomas. A segunda cidade mais populosa do país, com cerca de 200 mil moradores, traz no DNA a marca da globalização, muito antes dessa palavra virar moda. E pelo menos em um episódio, isto ficou gravado. Este muro é uma homenagem aos 4 grandes reformadores, movimento que contestou as bases do catolicismo ainda no século XVI. Genebra abraçou essa causa e se tornou um dos centros da reforma calvinista aqui na Europa. Por isso recebeu pessoas de vários países que eram perseguidas pela Igreja Católica, e isso de alguma forma influenciou no destino da cidade. Guilherme Farel, Teodoro de Beza, John Knox e João Calvino, que deu nome a uma das vertentes protestantes, o calvinismo. Foi em Genebra que ele viveu de 1536 até sua morte, em 1564. Foi aqui também que nasceu Jean-Jacques Rousseau, que hoje dá nome a esta pequena ilha no coração da cidade. Filho de um relojoeiro calvinista, o filósofo foi um dos ícones do Iluminismo, movimento cultural da elite europeia do século XVIII. Aliás, a tradução que fez da cidade a capital mundial dos relógios tem estreita ligação com a Reforma. Os protestantes proibiram o uso de joias e os trabalhadores migraram para o ramo de relógios, uma mudança que foi um sucesso. A reforma ajudou também a desenvolver o setor bancário na Suíça. Com as portas abertas para quem vinha de fora, Genebra se transformou em um polo de diferentes culturas. Foi só acrescentar a neutralidade suíça durante as guerras do século XX para transformar a cidade num dos mais importantes centros da diplomacia mundial. Genebra abriga mais de 250 organizações não governamentais e 20 organismos internacionais, como a Unicef, a Cruz Vermelha e a Organização Mundial do Comércio. A Liga das Nações, criada em 1919, logo após a Primeira Guerra Mundial, ocupou este prédio. Foi o embrião da ONU, cuja sede europeia fica na cidade. Na praça em frente às Nações Unidas, crianças se divertem com as fontes. Foi essa vocação que atraiu o brasileiro Heleno. Ele trabalha como garçom na praça mais internacional de Genebra. Há quanto tempo você está aqui na Suíça? Tem 10 anos que eu estou aqui na Suíça. O que te trouxe aqui? O que trouxe aqui foi aprender outras línguas, outras culturas e desenvolver o meu lado, como se diz, deixar um pouco a família e desenvolver eu mesmo sozinho, minhas próprias vontades. Agora, certamente você não levou 10 anos para aprender a língua. O que te fez ficar aqui?
Quis ficar aqui foi a qualidade de vida, a integração com a população suíça. Eles são muito acolhantes com as pessoas. Aqui você não tem tipo de discriminação, de você é de outro país ou ser de outra raça. A aposta na diplomacia inspirou o clima local. Genebra é vibrante e tranquila na medida certa. Olhar os veleiros e lanchas dá a impressão de que o tempo parou. No parque, à beira do lago, o clima é de paz entre moradores e turistas. E eles sabem aproveitar o tempo para descansar, passear, inclusive na minúscula praia, apelidada de Pequena Copacabana. Do alto da Torre da Catedral tem-se uma bela vista da cidade cercada por montanhas. Logo ali do outro lado fica a França. A cidade não desperdiça sua vocação cosmopolita. C'est une question intéressante dans le sens que Genève, c'est une petite ville cosmopolite avec beaucoup de nationalités. Por causa das organizações internacionais, aqui há pessoas do mundo inteiro, com muito respeito a qualquer cultura, diz Vincent. E tudo isto se reflete também na gastronomia, no charme do bairro de Carouge, em estilo francês, no jeito genevense de ser. A equipe do Matéria de Capa seguiu viagem de trem para conhecer algumas tradições da Suíça. Um dos pontos fortes do país é justamente seu sistema ferroviário. Eficiente, confortável e, claro, pontual. Outra característica dos suíços. Na charmosa estação central de trem em Zurique, a maior cidade suíça, um grupo de estudantes dá as boas-vindas. São 350 milhões de passageiros por ano, 45 vezes mais que a população do país. Quem pudera. Na pequena Suíça, grande parte dos 26 mil quilômetros da rede de transporte público é formada por trilhos ferroviários. São 5 mil quilômetros só de trilhos. A cada 10 minutos, um trem liga o centro de Zurique ao principal aeroporto do país. Só nessa linha são 400 mil passageiros por dia. Há conexões diretas de trem com 10 países. Em 4 horas é possível ir até Paris, na França. Os suíços viajam mais por ferrovias do que qualquer outro povo no mundo. Em média, cada cidadão percorre 2.103 quilômetros por ano, 127 quilômetros a mais que os japoneses, os segundos colocados. Vagões confortáveis que incluem uma área com recreação para as crianças, janelas panorâmicas para apreciar a paisagem, cenários encantadores que surgem a todo momento. Com um passe especial, o Swiss Pass, é possível usar pelo período de 3 dias a 1 mês toda a rede de transporte público do país, que inclui bondes, ônibus e barcos, além do trem. Se o passageiro quiser, pode despachar a mala diretamente para o destino, mesmo que vá ficar todo dia numa cidade ou visitar outros lugares. É só fazer o envio rápido em uma das mais de 40 estações onde o serviço é oferecido. Nossa equipe, por exemplo, despachou a bagagem diretamente da estação de trem para São Paulo, por avião, economizando tempo no aeroporto. Alors nous acceptons des bagages en dépôt. A chefe do serviço de bagagem da empresa ferroviária, Charlotte Humbert, diz que outro serviço bastante usado pelos passageiros, principalmente turistas, é o depósito de bagagem nas estações. Bolsas e malas podem ficar guardadas com segurança por até 96 horas. Depois, para não perder o trem, a tecnologia dá uma ajudinha. Um aplicativo para celular informa todos os horários e a lotação de cada viagem. Quanto mais homenzinhos aparecem na tela, mais cheio o trem está. Comodidade na palma da mão. E é bom mesmo ficar atento aos horários. Pontualidade é como lei na Suíça. Isso fica muito evidente nos sistemas de transporte público. Por isso, quem vier até aqui tem que ficar atento. Se o trem estiver marcado para sair às 5h01, ele vai sair exatamente às 5h01. Der öffentliche Verkehr in der Schweiz ist sehr wichtig. O diretor de marketing da Swiss Travel System, a empresa responsável pelo Swiss Pass, ressalta que o transporte público é muito importante para os suíços. A cada dia são mais de 1 milhão de usuários. É uma das ferramentas primordiais no país, diz Andreas. Quando eu pergunto se ele se sente orgulhoso de trabalhar aqui, Ja, natürlich. Ich bin sehr stolz. Andreas não economiza elogios ao sistema. Com certeza sou muito orgulhoso. O transporte público suíço é seguro, pontual e limpo. Como dizem por aqui, há sempre um trem onde você precisar. A capital mundial da
pontualidade é famosa, claro, pela produção de relógios. As melhores marcas do planeta estão lá, na fábrica. Cada etapa é minuciosa e segue padrões rígidos de qualidade. Em Genebra tem relógio de todo tipo. Até nos jardins eles estão. A cidade é considerada a capital mundial de um dos produtos mais famosos da Suíça. A vocação teve impulso no século XVI, quando os ares da Reforma Protestante chegaram aqui. O movimento, que contestou as bases do catolicismo, proibiu o uso de joias. Para os trabalhadores joalheiros, restou migrar para o ramo de relógios. Hoje, a cidade abriga fábricas de algumas das marcas mais cobiçadas do mundo. Os produtos podem ser apreciados nas vitrines. É só dar uma volta pelas principais ruas do comércio local. Esta fábrica é nova, foi fundada em 2005. Fica no tradicional bairro de São Gervásio, onde nasceu a indústria relojoeira de Genebra. Tradição unida com modernidade, diz um dos fundadores. Formado em engenharia micromecânica, Antônio Terranova é responsável pelo desenvolvimento das tecnologias embutidas em cada relógio. São 35 funcionários, 80% deles portugueses. A produção gira em torno de 1.500 e 2.500 relógios por ano. Um artigo com certa exclusividade, feito com paciência e precisão. A diferença se reflete no tempo de trabalho. Nas grandes fábricas, um relógio é concluído em 20 minutos. Aqui, leva 4 horas. A maior parte do trabalho é feita de modo artesanal, com foco nos detalhes. É preciso mesmo ter atenção para trabalhar com peças tão pequenas. São feitas de tungstênio, titânio, aço, vidro e pedras como safira e rubi. Para que serve o rubi? O rubi serve para os pivôs das rodas e do balancier, entre outras peças, para andarem bem centradas. Porque o rubi não tem praticamente uso. A gente mete uns óleos dentro do rubi para ajudar também, mas o rubi não tem uso. Neste momento, o que há de melhor no relógio é o rubi, como pedra. E ele é também uma espécie de amortecedor, é isso? No balancier, no balanço, sim. A função do rubi é para amortecer o choque. O relógio cai. Exatamente. Queda pequena, claro. O resultado de tanta perícia é um produto que mistura performance e elegância. Os relógios chegam a custar $350 mil. Como é que se consegue criar novos modelos diante de um produto que é tão específico? Bueno, es de tomar lo que se hizo precedentemente en la historia y tratar de aumentar la eficacia, la precisión y ¿cómo decía? El potencial del mecanismo. Esto es el desafío permanente para nosotros en Custos. Na capital do país, Berna, a precisão dos relógios virou atração. A Torre do Relógio fica na principal rua do centro histórico. Serve como uma fronteira entre passado e presente. A cada hora, pessoas de todo mundo param aqui para assistir a um show que atravessou séculos. Mas para conhecer melhor essa história, é preciso subir na torre. Num país conhecido pela pontualidade e pela fama dos seus relógios, talvez nenhum outro local seja tão importante neste quesito do que aqui. Nós estamos no coração da Torre do Relógio, onde fica o maior relógio da Suíça. E acredite, este mecanismo é original. Ele está aqui desde 1530. Isso significa que este pêndulo está balançando há quase 500 anos. Cada engrenagem tem uma função. Algumas para marcar os minutos e as horas, outras para movimentar cada personagem do relógio da torre. Para uma capital, Berna é bem tranquila. Nada de trânsito, poluição, correria. Com cerca de 150 mil moradores, 80 vezes menos que São Paulo, a cidade, considerada patrimônio mundial graças à preservação do centro antigo da época medieval, exibe seu charme nas fachadas, fontes, nos 6 quilômetros hoje tomados por lojas. No Rosengarten, os visitantes se encantam com a beleza das rosas. No parque, que fica no topo de uma pequena colina, as crianças se divertem e os adultos aproveitam para descansar. Próximo dali, às margens do rio Ar, fica também o Parque dos Ursos.
A história de Berna está diretamente ligada aos ursos, por isso esse parque aqui é um local tão especial e atrai tantos turistas. Conta a lenda que quando um duque chegou até essas terras no século XII, ele disse que daria o nome ao lugar ao primeiro animal que ele conseguisse caçar. E na caçada, o primeiro animal foi justamente um urso. Daí o nome da cidade, Berna, que significa urso em alemão. A pequenina e charmosa capital suíça esbanja mesmo qualidade de vida. O que mais te chamou a atenção na Suíça quando você chegou? A organização. A organização, a educação do povo, porque tudo funciona, a segurança, a estabilidade que há, a saúde, o transporte, tudo. No próximo bloco, acompanhe a fabricação de um dos produtos famosos da Suíça, o queijo. E ainda o charme e a tradição da hotelaria do país. A gente volta já. Uma produção artesanal de dar água na boca e encher os olhos. O queijo é um dos artigos mais tradicionais na Suíça. Você acompanha a nossa equipe que colocou a mão na massa, ou melhor, no leite, para ajudar a fazer um dos mais famosos tipos de queijo do país, o Emmental. Os furinhos são inconfundíveis. Estamos diante de um sabor tipicamente suíço. Mas não pense que existe um único tipo de queijo. Cada região produz o seu, com aromas e cores diferentes. Um verdadeiro menu. A produção dos mais famosos queijos do mundo começa aqui, nestas pastagens. Estamos em Affolter, no Vale do Rio Emmental, que dá nome a um dos mais saborosos queijos da Suíça. A menos de 40 quilômetros da capital Berna, uma paisagem rural exuberante. Pequenas fazendas em meio às montanhas. As vacas da Suíça estão entre as maiores produtoras de leite do mundo. São de 30 a 40 litros por dia. Para fazer um queijo deste tamanho, com 8 quilos, são necessários 100 litros de leite. Depois de acrescentar alguns tipos específicos de bactérias, o leite é deixado em descanso por meia hora. Já cremoso, é misturado e cortado com este equipamento com cordas. É preciso quebrar grandes blocos até que fiquem do tamanho de um grão de milho. A partir daí é só mexer, por cerca de 40 minutos, até atingir a temperatura ideal, no caso do queijo Emmental, 43 graus. Até eu tive que dar uma ajudinha. Depois é só puxar o queijo com tecido, deixar escorrer bem o líquido, colocar na forma e esperar secar. Para ser consumido, será necessário esperar pelo menos 4 meses, até que o queijo fique curado. O trabalho aqui é feito de modo todo artesanal, mas existe formação específica. Tony trabalha com informática há 30 anos e há 3 decidiu virar queijeiro. Ele reserva os fins de semana para essa atividade, que faz com prazer. Eu pergunto qual o segredo do queijo suíço. É o cuidado que a gente tem com o queijo. Temos que cuidar diariamente, disse. E para armazenar o produto é preciso um lugar especial. Und die sind im ganzen Käse schön verteilt, das ist eben das Spezielle. Mas para abastecer o mundo, a produção tem que ser industrial. A 90 quilômetros do Vale do Emmental, em Engelberg, conhecemos a produção de outro tipo de queijo, não tão conhecido, mas igualmente delicioso, o Engelberger Kloster. O modo de produção é basicamente o mesmo. E se o queijo é um dos produtos típicos da Suíça, na Feira Livre, claro, não podia faltar uma barraca especialmente feita para esse produto. Tem queijo de tudo quanto é tipo, com azeitona, com lavanda, e o cheiro é especial. Quanta delícia! E quanta variedade! Eu quis saber qual o tipo de queijo preferido dos clientes. Wir sind von Christoph Bruni, von Thun. A vendedora conta que a especialidade é o queijo feito com leite de cabra, na região de Brunnen. Mas os de vaca também vendem bem, diz ela. E depois de tanto ajudar, chegou a hora de experimentar. O sabor é mesmo irresistível. Uma delícia.
Pelo menos uma tradição suíça fez escola mundo afora, a hotelaria. E nada melhor do que visitar um dos mais famosos e requintados hotéis da capital do país para conhecer a razão de tanto sucesso. Um lugar que tem muita história para contar. Lições de qualidade, pontualidade, limpeza e eficiência são ensinadas em locais como este, em Genebra. As escolas de hotelaria da Suíça estão espalhadas por todo o país e atraem alunos do mundo inteiro. Há 2 séculos, os suíços desenvolveram a arte de receber bem as pessoas e se tornaram os pais da hotelaria moderna. Um dos símbolos dessa escola é o centenário Hotel Bellevue, na capital Berna. Um dos mais famosos do país, foi palco de espionagens e conchavos políticos ao longo do último século. Aberto em 1913, ele pertence a um grupo com 150 anos de tradição no setor. Durante a Primeira Guerra Mundial, o hotel manteve as portas abertas, mesmo servindo como quartel-general do Exército. A história conta que espiões dos 2 lados do conflito se encontravam nas dependências do Bellevue, diz o gerente suíço, casado com uma portuguesa. Mas realmente aqui o hotel tem mais que 100 anos. Aconteceu muita história aqui. Tivemos o quartel-geral das Forças Armadas da Suíça durante a Primeira Guerra Mundial. Somos mesmo aqui ao lado do Parlamento Suíço, temos muitas políticas aqui, se faz muito lobbying aqui. Eu sempre disse a esquerda e a direita, quando eles não resolvem o problema aqui ao Parlamento ao lado, eles vêm aqui no bar, no lobby, e lá como um bom copo de vinho se resolve os problemas. Local de tantas histórias nas últimas décadas, o Bellevue virou cenário em um romance do escritor John le Carré. Ainda hoje, o hotel é palco de encontros importantes, mas não de espiões. São cerca de 2.200 eventos por ano, 1.200 clientes por dia. Fotos e autógrafos dos visitantes ilustres que passaram por aqui enfeitam um dos salões. No livro de hóspedes, dedicatórias de reis, rainhas e celebridades do mundo pop. Entre elas um brasileiro, o escritor Paulo Coelho. Aos hóspedes e visitantes, o Bellevue oferece a elegância de um hotel construído em plena Belle Époque, período considerado de expansão intelectual e artística entre os anos 1890 e 1914, na Europa. Marca disso são os grandes corredores do primeiro andar, o mais chique. No total, são 128 quartos, sendo 30 suítes. Num hotel desse nível, cada detalhe conta. As adegas refrigeradas abrigam um tesouro. São 600 mil francos suíços em bebidas, cerca de R$1,5 milhão. Da cozinha saem 2 milhões de canapés por ano. Aliás, este é um espaço disputadíssimo. Desde 1865, o grupo proprietário do Bellevue teve apenas 7 chefes de cozinha. Ao todo, são 200 funcionários, treinados na melhor escola hoteleira do mundo. Primeiro fazemos muita educação. Temos aprendizes, eles aprendem durante 3 ou 4 anos, serviço, housekeeping, ou cozinha. E, primeiro ser profissional e também depois ser, como se diz, a amabilidade, a servir ao cliente, pensar para o cliente. Eu penso que isso é muito importante. Se a hotelaria suíça é sinônimo de qualidade, as paisagens completam o convite para uma hospedagem perfeita. Daqui a pouco, diversão na neve. Estações de esqui atraem turistas do mundo todo para as montanhas geladas da Suíça. A gente volta já. Algumas das principais atrações da Suíça estão ligadas à neve. Suas estações de esqui aparecem entre as mais procuradas do mundo pelos turistas. E dá para se divertir no gelo até mesmo no verão. Nos meses de verão, a Suíça é um país diferente. A neve, que atrai turistas de todo o mundo a cada temporada, dá lugar ao verde. Mas apesar da mudança da paisagem, a neve não vai embora. É só olhar para o alto, nos picos das montanhas, que dominam 70% do território. Nosso destino é o Monte Titlis, a montanha mais alta da Suíça Central. Fica próxima da histórica cidade de Lucerna. O caminho de trem pelo vale do rio Engelberger é recheado de vilarejos. No começo da viagem, outro famoso pico da região, o Monte Pilatus, observa nosso trajeto.
depois desaparece. Após 40 minutos, chegamos a Engelberg. A cidadezinha, com menos de 5.000 habitantes, fica na base do Monte Titlis. É um lugar encantador. Aqui, o tempo parece passar mais lentamente. Engelberg surgiu em torno deste mosteiro beneditino, fundado no ano de 1120. O local, que hoje abriga 22 monges, é aberto para a visitação. A Sala das Virtudes, ornamentada em madeira. A bela igreja que guarda relíquias de um santo. A beleza dos jardins. O irmão Thomas conta que não havia vila antes disso. Und da habe der Himmel noch einmal helfen müssen. Segundo uma lenda local, quando o mosteiro foi construído, o céu teria se aberto e 3 anjos teriam aparecido sobre as montanhas. Daí surgiu o nome do vilarejo, Engelberg, que significa Montanha dos Anjos. Mas para chegar mais perto do céu, é preciso subir ao Monte Titlis, de bondinho. São 3 teleféricos até o topo. O primeiro surge em meio ao nevoeiro. Aos poucos, a cidade vai ficando pequenininha e a montanha se revela. O último trecho é feito em uma das principais atrações daqui. O Roter é o primeiro teleférico giratório do mundo. Enquanto a gente sobe, tem uma visão total da montanha. Um espetáculo de cores e sensações. Estamos no Monte Titlis. As nuvens passam rapidamente e quando elas permitem, dá para ver o azul do céu e os picos nevados ao redor. Nós estamos aqui no topo do Monte Titlis, ali é o ponto mais alto, 3.239 metros de altitude. E o legal na Suíça é isso, que mesmo no verão, a gente pode ter contato com a neve. Quem vem até o Monte Titlis encontra uma série de atrações. No inverno, esta é uma das principais estações de esqui no coração da Suíça. No verão, dá para descer de boia na neve, diversão garantida para crianças e adultos. Ou quem sabe pegar o teleférico que cruza as fendas da montanha. E se a coragem permitir... Agora nós vamos atravessar a ponte suspensa sobre o Monte Titlis. Ela balança um pouco naturalmente. O tempo está bem coberto aqui em cima. Não dá para ver nada, né? Só nuvem. É a ponte suspensa mais alta da Europa. Ela fica sobre um precipício com 500 metros. Mas as atrações não estão só do lado de fora da montanha. Nós vamos entrar agora na geleira. No coração da geleira tem um túnel aqui de 150 metros. E acima da gente, cerca de 20 metros de neve. A sensação é de estar em uma geladeira. A cada ano, 4 milhões de toneladas de gelo derretem no Monte Titlis nas mudanças de estação. Mas no inverno ou verão, a certeza é que a neve sempre estará aqui, à espera dos 30 mil visitantes que sobem a montanha todos os dias. Faça frio ou calor, a diversão está garantida. Tradição, modernidade e avanços tecnológicos. Uma síntese que deu aos suíços uma condição privilegiada no contexto internacional. Uma nação que pode servir de exemplo para muitos povos em busca de uma identidade, diante dos desafios de um mundo cada vez mais globalizado. A Matéria de Capa fica por aqui, voltamos no próximo domingo nesse mesmo horário. Uma boa noite a todos e até lá.